Então, eu sou Isabel, vamos começar pelas apresentações. Eu sou uma mulher parda, estou vestindo a camiseta da Fridas, estou de calça jeans, tênis azul, cabelo cacheado na altura do ombro. Sou Engineer Manager e também sou fundadora da iniciativa Fridas. Bom dia, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu sou a Thaís, eu sou a Agile Coach e eu sou uma mulher branca com cabelos castanhos, estou com a camiseta da Fridas também, calça verde. E essa é a nossa equipe. Hoje a gente está com 7 mulheres na Fridas, nossa equipe que, assim, nada seria possível sem essas mulheres maravilhosas. E falando agora que a gente já se apresentou, eu queria falar o que é a Fridas, para vocês entenderem, né? Então, há um ano atrás, quando eu e a Thaís, a gente percebeu que a gente queria fazer alguma coisa em prol das mulheres, a gente fundou uma organização sem fins lucrativos, onde o nosso propósito é mudar o mundo através da equidade de gênero. Então, mais tarde eu vou passar aqui qual é o propósito formal, mas dando um spoiler, a nossa vontade até hoje é assim, a gente tentar fazer alguma diferença no mundo. Mas vamos começar então definindo o que é mentoria, né? Então, pela nossa experiência no programa de mentoria que a gente rodou, mentoria é um processo de direcionamento, conexão e parceria, onde uma pessoa mais experiente orienta a evolução de jornada de outra pessoa, possibilitando que ela chegue aos seus objetivos profissionais de forma mais rápida. Tem algumas palavras aqui que eu quero definir melhor para vocês. A primeira delas é direcionamento. Se o PPT ajudar... Obrigada. O direcionamento. Porque a mentoria, pessoal, ela é orientada na carreira da pessoa mentora. A experiência dela vai ser usada para orientar o caminho da pessoa mentorada. Então, ela vai ser um norteador, é como se tivesse ali um barco com toda a potência que quer evoluir e a pessoa mentora vai colocar a direção certa nesse barco. A conexão e a parceria são imprescindíveis também para que a mentoria dê certo. A mentoria, antes de tudo, ela é um relacionamento humano. As pessoas precisam estar conectadas para conseguirem avançar em prol do bem que elas definirem na mentoria. E a mentoria também sempre vai falar sobre os objetivos profissionais da pessoa mentorada. Então, como ela quer evoluir na carreira dela, seja por competências de comportamento ou técnicas, a mentoria sempre vai se falar da evolução da carreira. E, bom, qual foi o propósito do nosso programa de mentoria? Para explicar isso, eu preciso explicar primeiro qual é o propósito da Fridas. Então, o nosso propósito é inspirar, fortalecer e gerar evolução em nós mulheres, impactando através do conhecimento, sororidade e impacto social, que são os nossos pilares. Então, a Fridas, hoje, a gente faz eventos todos os meses, a gente teve o nosso programa de mentoria, a gente vai fazer outras edições, e foi um sucesso, por isso a gente trouxe aqui. A gente vai fazer também bootcamps, cursos, então sempre em prol de entender como as mulheres podem evoluir nas suas carreiras, não só isso, mas também como elas vão ganhar e conquistar a confiança interna, porque muitas vezes a gente tem o potencial, mas a gente não acredita em nós mesmos, a gente não acha que a gente vai conseguir, então a gente quer fazer essa diferença também. E aí, quando a gente foi mapear no nosso ano de 2022 o que a gente queria fazer, como macro objetivo, a gente sentou para definir as nossas OKRs do ano de 2022, a gente descobriu, na dinâmica, a gente colocou 2 principais objetivos que foram os mais votados. Ser referência em desenvolvimento feminino e ajudar outras mulheres em todo o Brasil através do nosso pilar social. E a mentoria foi a principal ação do ano, porque ela estava dentro... Opa! Aí. Mais 2. E a mentoria, ela é uma ação do ano que entra em todos os nossos pilares. Então, a gente teve o conhecimento sendo disseminado entre mentor e mentorada, e isso foi muito bacana, o impacto que a gente gerou em todas as mulheres que participaram, o impacto social, porque mulheres que não acreditavam que teriam oportunidade, a gente ouviu muito isso, nunca achei que eu ia ter oportunidade de ser mentorada, nunca achei que alguém ia me ajudar, eu estou perdida. A gente pode fazer essa diferença e com sororidade para a gente derrubar aquele mito de que mulheres precisam competir e não aprender umas com as outras. Também é uma grande besteira e a gente perde muito poder através dessa frase.
E aqui eu vou contar um pouquinho como que nasceu o programa. Então, pode passar, por favor, pode passar algumas vezes. Aí. Aqui tem uma imagem do nosso primeiro brainstorm, não dá para ler mesmo, mas é só para referenciar que a gente fez uma conversa, eu e a Bel, e na época nós éramos em 3 mulheres, então a gente primeiro planejou tudo que seria parte do programa de mentoria, foi a divulgação, planejamento, quem que faria parte, o porquê a gente definiu esse programa, né? Primeiro, a gente definiu o porquê do programa, então quem que a gente queria ajudar com esse programa. A gente definiu o programa, então ele seria um programa de 5 encontros entre mulheres, mentoras e mentoradas, a quantidade de encontros, a divulgação, e aí pode passar. Como que seria a seleção? Então, a gente levou em consideração mulheres que estavam desempregadas, quesitos de diversidade também, pode passar. E como que seria a comunicação? Como que a gente se comunicaria com essas mulheres? No processo de execução, então, fomos nós 3 que trabalhamos aí em todo o processo, aí pode passar. A gente primeiro fez como que aconteceu, né? A gente mandou um forms, a gente abriu esse forms com vários assuntos, então agilidade, liderança, transição de carreira e tudo mais, e mandou esse forms em todas as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, os nossos grupos. E aí, com esses principais temas, a gente colocou tanto uma sugestão se as mulheres gostariam de se inscrever para ser mentoradas ou para ser mentoras, e elas colocavam um assunto. E aí pode passar. A gente fez questão de trazer a parte de diversidade também, como eu comentei no slide anterior, e aí a gente fez a divulgação dos resultados. Então, como que aconteceu? Com base nesse forms, a gente fez um match entre as mentoras e as mentoradas. Então, a gente pegou o que era assunto de interesse das mentoras e o que era assunto de interesse das mentoradas, e fez um match. Esse match foi bem desafiador, porque a gente teve muitas inscritas, a Bel vai comentar um pouco mais, mas, basicamente, o principal quesito ali do match era o assunto que a mulher gostaria de ser mentorada e podia mentorar. E aí a gente teve alguns desafios. Então, a disponibilidade das mentoras e das mentoradas, uma das coisas que a gente não garantiu era que as mulheres que se inscreveram num forms, né, realmente fariam parte do processo. Então, a gente teve muitas mulheres, tanto mentoras quanto mentoradas, que desistiram no meio do caminho, ou a gente não conseguiu contatar e tudo mais. Então, esse foi um dos desafios. O outro desafio foi o sucesso no match, então aquele quesito de assunto foi o que fez a gente conectar, mas também a gente buscou fazer uma conexão real entre algumas mulheres, então tinham algumas que estavam em maternidade e voltaram depois de muito tempo, tinha mulheres da área de saúde, tinha mulheres da área jurídica, então tinha mulheres de diferentes áreas, não só da tecnologia, e a gente tentou juntar essas mulheres que tinham alguns perfis em comum, para gerar uma conexão real entre elas. A data das devolutivas e datas limite também foi um desafio, porque a gente colocou esse calendário de mentoria que está aí do lado, mas depois a gente se deu conta que a gente precisava colocar outras datas, tipo uma data limite para que as mulheres respondessem às outras mulheres, algumas outras datas ao longo do caminho. E a organização do programa também. Então, a gente fez um book de mentorias, de como fazer mentorias, né? E a gente deu um encontro também logo no início, porque a gente descobriu que muitas mulheres nunca tinham sido mentoras. Então, elas tinham muita experiência para compartilhar, mas elas nunca tinham mentorado. Então, muitas trouxeram dúvidas de como fazer os encontros, o que fazer, como gerar essa conexão com as mentoras, né? E aí, comentei um pouquinho da conexão. Então, o que a gente fez aí para gerar essa conexão. E aí, a gente teve alguns aprendizados. Então, o que a gente viu ao longo do caminho que a gente faria diferente. Então, pode passar. Primeiro, a gente, no próximo programa, né, que a gente fizer, a gente gostaria de definir primeiro as mentoras, antes de mandar um formulário para mentoras e mentoradas, porque a gente teve mentoras que se inscreveram, mas depois não deram continuidade. Então, a gente viu isso já como uma lição aprendida. Confirmar a participação de todas. Então, aconteceu das pessoas se inscreverem no Forms, e como eram Forms simples, você se inscrevia, colocava o e-mail, é possível que as pessoas não levaram tanto a sério assim que seriam selecionadas ou algo assim. Então, esse ficou de um aprendizado, a gente confirmar que as pessoas vão participar para quando a gente fizer o match, realmente a pessoa ter ali quem ela vai trabalhar.
pode passar. Colocar um canal oficial de comunicação. Então, nós falávamos com as pessoas pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Então, a gente falava por vários canais. E a gente não deixou de atender ninguém, mas acabou como a gente não colocou um canal oficial, a gente tinha que mandar informação por todo lugar e a gente recebia questionamento por todo lugar. Então, esse seria um aprendizado também. E ensinar melhor o que é mentoria. Então, a gente não planejava trazer todo esse ensinamento do que era mentoria, mas aconteceu que no meio do caminho a gente trouxe. E aí, mais um ponto que eu não comentei no slide anterior, foi bastante importante a gente ter pessoas diferentes nesse processo. Eu e a Bel, nós somos super diferentes, a gente já sabia disso desde o início. Então, quando a gente começou o planejamento do processo de mentoria, para mim estava super planejado, mas eram 5, 6 post-its só, e para a Bel não tinha nada planejado ainda. Então, a gente foi muito com o meu perfil mão na massa, com o perfil dela de planejamento e tudo mais, isso agregou muito. Então, ter perfis diferentes nesse processo também ajudou bastante. E o último ponto é os temas e o público-alvo, e o público não-alvo também. Então, a gente colocou alguns temas, a gente pré-determinou temas específicos, mas a gente teve mulheres que vieram com temas completamente diferentes. Então, como a gente abriu para todas, no próximo, provavelmente, a gente deixaria o público-alvo um pouco mais restrito, para que a gente conseguisse atender a todas, e que a gente não tivesse mulheres que ficassem insatisfeitas de não ter sido selecionadas, porque o assunto que ela gostaria de mentoria ou o assunto que ela gostaria de mentorar não tinha nenhum match. Bom, vamos falar de grandes números para a gente entender um pouquinho do impacto e do resultado que a gente causou. Então, em inscrições, a gente teve 479 mulheres inscritas no nosso form. A gente teve selecionadas para executar a mentoria 208 mentoras e mentoradas. A nossa nota, a gente rodou uma pesquisa de satisfação no final da mentoria, depois das 5 semanas de mentoria, a nossa nota final em relação ao programa como um todo foi de 9,6. E a gente teve essas 208 mentoras e mentoradas, em 5 semanas de mentoria, produziram 1.040 horas de mentoria aproximadamente. Quando a gente olha para a cobertura nacional, a gente conseguiu trazer para esse programa 16 estados brasileiros. A gente conseguiu misturar pessoas de várias regiões, mulheres super diferentes, mulheres de idades diferentes, de raças diferentes, e isso foi o mais legal para a gente em relação a essa diversidade também regional que a gente causou. A gente vai rodar um depoimento, se der tudo certo. Esse é o depoimento, pessoal, da Cristiana, ela foi uma das nossas mentoras do programa. Vamos passar, então? A gente não vai conseguir passar o vídeo, pessoal. Vamos seguir, então? Então, como começar? Aí. Bom, aqui a gente vai deixar algumas ideias, caso alguém que está assistindo queira levar a ideia de um programa de mentoria, seja para a empresa ou também em uma iniciativa própria, né? A primeira coisa que a gente precisa ter é um propósito muito claro. Até porque se a gente não consegue ter um propósito muito forte, a gente não consegue que as pessoas que vão ser voluntárias abracem essa causa. As pessoas precisam se engajar nessa causa e a gente só se engaja acima do tempo com propósito. Estabelecer qual é o público-alvo, então quem vai ser atendido na mentoria, seja pelas mentoras ou mentoradas, ou se alguém quiser montar um programa de mentoria para homens, né? Quem vão ser os mentores e as pessoas que vão receber a mentoria. Estabelecer um calendário, então quantas sessões de mentoria vão ser, isso precisa estar antes para as pessoas identificarem se elas têm disponibilidade de tempo, né, para se dedicar. Então, quando vai começar, quando vai terminar, quando vai ser as sessões, estabelecer a data certinha de cada sessão. Ter um planejamento de divulgação, então uma força muito grande que a gente encontra nas redes sociais, seja LinkedIn ou Instagram,
que a gente tenha um plano com posts que chamem a atenção e que as pessoas possam repostar. Acho que uma melhoria que talvez a gente poderia ter incluído lá naquele slide, lembrando agora, a gente não estabeleceu muitas hashtags, padrões que as pessoas poderiam ajudar a gente a comentar e a repostar. E isso é uma melhoria que a gente pretende para o próximo. Fazer todo o acompanhamento, então não é só lançar a mentoria, a gente precisa conversar com mentoras e mentoradas para entender se está fazendo sentido, o que a gente já foi colhendo feedbacks ali no meio do processo, a gente não deixou só para o final. Então, acompanhar também dá um certo trabalho e precisa ser muito bem feito. Definir os canais de comunicação, como que vocês vão entrar em contato com as pessoas da mentoria, seja pessoa mentora ou pessoa mentorada. E, no final, montar uma pesquisa de satisfação, né? A nossa pesquisa ela tinha 5 sessões, a gente fez pelo Forms do Google, e funcionou super bem. A gente enviou certificados depois, então, mais um ponto que é importante, se as pessoas querem receber certificado, é também legal deixar já pronto, tudo certinho. E uma coisa que acho que eu aprendi até mais, né, Tada, que você, não precisar fazer tudo perfeito, não precisa funcionar 100% dentro do padrão 10 de exigência. Teve a ideia e tem boa vontade, tem pessoas que querem ajudar, faz, e vale a pena no final, foi muito bacana. É claro que a gente tem vários pontos de melhoria, mas se a gente não tivesse feito esse primeiro, talvez a gente não soubesse os pontos de melhoria para poder executar. E acho que mesmo pela nossa nota 9.6, acho que foi bem aderente. Pessoal, eu esqueci de comentar lá naquele slide da equipe. Esse QR Code não é para perguntas, tá? Ele é para o nosso site. Aí lá tem mais informações, os eventos. Amanhã tem um evento sobre LinkedIn. Em setembro a gente vai fazer uma roda de conversa sobre liderança. Então, fica aí disponível para vocês poderem encontrar a gente no Instagram, iniciativa.fridas, para vocês encontrarem a gente. Eu e a Tá, a gente está disponível para perguntas.